Boa noite a todos que me ouvem, particularmente aos meus alunos do curso de doutrina do Lar do Frei Luiz. Fui intuído para passar-lhes a interpretação de um ponto muito crítico do Evangelho, e tão crítico que gera interpretações equivocadas e errôneas. Mas podemos aqui, com a assistência dos bons espíritos, dar o sentido reto àquilo que Jesus sugeriu e propôs. Está em Mateus 5, 43 a 44 e 20. Retribuir o mal com o bem. Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que estás no céu, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz a chuva chover sobre os justos e os injustos. Porquanto se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensam tereis. Portanto, essa é a passagem cujo ponto fundamental é essa frase: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Fazer o bem àqueles que vos odeiam já não é tão complicado. Orar por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, também é mais fácil fazer. Mas expressar um sentimento de amor por uma pessoa, como nós temos um amor pelos nossos amigos, pelos nossos filhos, filhas, esposos, parentes, é uma coisa muito complicada e muito difícil. Vejamos o que o professor Kardec diz. Eu estou lendo aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, da edição da CELD, Centro Espírita Leon Denis, páginas 317 em diante, no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Bem, diz Allan Kardec: entretanto, nos equivocamos quando o sentido da palavra amor, utilizada nesse ensinamento. Jesus não quis dizer que se deve ter por um inimigo a ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter com ele expansões de amizade, porque sabemos que ele é capaz de abusar delas. Entre pessoas que suspeitam umas das outras, não poderia haver as manifestações de simpatia que existem entre aqueles que estão em comunhão de pensamentos. Não se pode, enfim, sentir, ao encontrar com o inimigo, o mesmo prazer que se sente ao encontrar um amigo. Então, a primeira ressalva do nosso amado professor Kardec, porque esse texto é dele, não é dos espíritos comunicantes, é ele que escreve, é a dificuldade de colocar em prática esses ensinamentos de Jesus. Porque não podemos ter um sentimento de amor por uma pessoa que, se nós dermos as nossas costas, é capaz dela nos agredir. Se abraçarmos e confiarmos algum entendimento, é capaz de ela tomar nossas palavras e desvirtuar. Porque, de fato, é o nosso inimigo. Ele, como inimigo, sempre quererá o nosso mal e o nosso bem. Então, aí é o impedimento de amar uma pessoa que nos odeia, que nos persegue, que nos calunia, enfim, que quer ver a nossa desgraça. Então, feita essa ressalva aqui, condizentemente com o professor Kardec, continuamos. Bom,
esse sentimento entre as pessoas, sobretudo o sentimento de amor. Ele diz, esse sentimento de amor resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. Quer dizer, quando nós estamos com uma pessoa que a gente gosta, a gente está sentindo um bem-estar com nossos filhos, uma alegria indizível nos envolve. Uma alegria indizível. A gente se alegra quando vê o neto, quando vê um nora, a gente se alegra. Esse bem-estar não é uma coisa abstrata, ele tem uma repercussão no nosso organismo, porque é emanação do pensamento de amor, que ele chama aqui de fluidos. Então, são os fluidos que nos tocam e nos alegram. Quer dizer, há uma relação física do pensamento agradável de amor com o nosso sentimento de amor. E assim vice-versa. Há uma relação física de mal-estar, de uma certa angústia, de às vezes a garganta está sendo apertado, o coração preso, quando estamos com uma pessoa que nos constrange. Não é só psicológico, é psicofísico, assinala aqui a nossa doutrina. Bem, continuando o professor Kardec, esse sentimento resulta de uma lei física, a da assimilação e da repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo dirige uma corrente cuja impressão é penosa. O pensamento bom nos envolve com uma emanação agradável. Daí decorre a diferença de sensações, que se experimenta com a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Quando temos um amigo, a emanação, a energia, o fluido que ele chama energia, ela nos agrada, ela nos eleva. Quando vemos o inimigo, aquilo nos constrange, nos deixa numa situação de desconforto íntimo. Bom, diz aí. Conclui o professor Kardec nesse sentido. Atenção, alunos. Amar seus inimigos não pode, pois, significar que não se deva fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Quer dizer, tratei o João, que é meu inimigo, tratei o João, que é o meu amado amigo, da mesma maneira que o José é meu inimigo. Não há diferença. Há até diferença fluídica aqui. Continua o professor Kardec. Se esse preceito parece difícil, amar os inimigos, impossível mesmo de praticar. Alunos, ele diz, impossível amar o inimigo. É impossível. É porque se acredita erradamente que ele recomenda que se dê ao inimigo o mesmo lugar que se dá ao amigo na nossa amizade, no nosso coração. Se a pobreza da linguagem humana nos obriga a utilizar a mesma palavra para exprimir diversas modalidades de sentimentos, a razão deve nos levar ao segundo caso, fazer a diferença. Então, ele diz que é um problema de significação, de contexto, né? De interpretação de texto, de contexto. Então, a síntese disso é que é impossível a gente se sentir bem com uma pessoa que nos quer mal. É impossível. E é possível nós sentirmos bem com uma pessoa que nos quer bem. Então, essa máxima de Jesus se torna inviável, até por uma lei psicofísica, uma lei espiritual. Vejamos, então, como o nosso amado professor, ele supera essa situação difícil, contraditória. Diz ele, amar os inimigos, portanto, é não ter por eles uma afeição que não é natural, não é espontânea, claro. Uma vez que o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma totalmente diferente, vai nos constrangendo, como eu disse. Daqui que ocorre o contato com um amigo, que deixa uma situação de leveza, de beatitude. Amar os inimigos, agora ele vai concluir, é não ter contra eles nem ódio, 1, nem rancor, 2, nem desejo de vingança, 3, é perdoar-lhes sem segundas intenções e sem restrições o mal que eles nos fizeram. 4, é não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. 5, é desejar-lhes o bem em lugar do mal. 6, é ficar alegre em vez de triste. 7, com o bem que lhe aconteça. 8, estender-lhes a mão para socorrê-los em caso de necessidade.
Evitar, 9, por palavras ou ações, tudo que possa prejudicá-los. Enfim, retribuir-lhes o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Aquele que assim procede, cumpre plenamente o mandamento: amai os vossos inimigos. Então o professor deu uma volta grande, mostrou a impossibilidade de amar os inimigos através dos sentimentos de oposição e contrário, que ele vai chamar de fluidos também, mostrou essa relação psicofísica de se sentir bem ou mal com a pessoa, de acordo com a energia que ela tem, e, sobretudo, pensamentos malévolos e que nos prejudicam vão nos deixar uma certa angústia. E, finalmente, substituiu a palavra amar os vossos inimigos por uma síntese que eu faço também aqui, quer dizer, amar os inimigos é não desejar o mal para eles, é igual, é a minha equação, amar os nossos inimigos é igual a não desejar o mal para eles, é não querer para eles o que nós não queiramos para nós, é fazer o bem a eles como nós queremos receber o bem, é isso, fiquem leves agora, fiquem tranquilos, saiam dessa impressão que às vezes a interpretação errada lhe foi, como também muitos, eu posso dizer, muitos líderes espíritas foram dizendo, não, você tem que aceitar a companhia do sujeito, tem que perdoar 80 vezes, não 8 vezes, aquela ladainha que não tem a base da razão. Aqui na nossa doutrina espírita, na sua essencialidade, temos a razão. Você vai perdoar sim o indivíduo, mas você não vai conviver com ele. Mas lá diz, perdoa 1, 2, você procura refazer, procura modificá-lo, não vai conseguir. Seja você honesto, produza o bem, faça o bem a ele quando puder e agradeça a Deus a oportunidade de estar recebendo a doutrina espírita, a nós enviada pelos espíritos superiores e aqui codificada pelo professor Kardec. Obrigados, alunos, espero que vocês tenham entendido. Uma boa noite.